Fala família Alvinegra, não, você não clicou no canal errado, canal Brown Fogo aqui, mas eu tô aqui para mais um vídeo de pós-jogo. Eu, Bernardo, o Brown tá lá em Paris, então me pediu para dar essa ajudinha de novo em mais um pós-jogo aqui do canal, que eu já tenho feito aí nessas últimas rodadas, então você já tô acostumado com a minha cara. Para quem não me segue, sou Central Botafogo, tenho um perfil no Instagram e Twitter, e vamos lá para a análise dessa partida de Juventude 3 e Botafogo 2. A gente perdeu lá no Sul. É um jogo que tem muito o que falar, a gente pode se dizer assim. E a gente começa desde antes do jogo, com a escalação. Foi um time bem misto por parte do Arthur Jorge, mas eu achei uma escalação ruim, para ser sincero. Principalmente na defesa. Lucas Alter recebe uma chance, depois de diversos erros, recebe mais uma chance, e ao lado do Barbosa, que por mais que faz uma boa dupla de zaga com Bastos, o Bastos meio que comanda a dupla, certo? Então o Barbosa ao lado do Alter meio que fica perdido, porque o Alter é tudo menos organizado, certo? Então o Alter acaba fazendo uma partida horrível, nós vamos falar disso mais pra frente, vou me adentrar. E o Barbosa não consegue ter o um mínimo entendimento, também vai mal. Além disso, a gente vê um Carlos Alberto de camisa 9, de centroavante titular. Igor Jesus vai pro banco. Tiquinho não foi relacionado. Torço muito que o Tiquinho volte para quarta-feira. E espero, e eu acho que vai voltar, porque é muito titular desse time. Enfim, Carlos Alberto de 9 não faz uma boa partida. Também vou falar mais disso mais pra frente. E já vamos começar com o primeiro tempo, que para mim foi o pior primeiro tempo do Botafogo no ano. A gente não conseguiu passar da zaga. Era pressão toda hora, aí a zaga perdia a bola, errava o passe, dava a bola de volta para o Juventude. Então foi uma pressão do Juventude desde do início até o final do primeiro tempo, mas a gente só ia perdendo de 1-0, certo? E aí o meio de campo não conseguia render, a bola chegava no meio, não conseguia dar prosseguimento à jogada, a bola não chegava no ataque, cara. Foi um primeiro tempo realmente muito fraco, assim. Tinha tempo que eu não vi um primeiro tempo tão ruim quanto esse do Botafogo. Então a gente toma o primeiro gol numa. Para mim, o John poderia ter saído melhor no escanteio, se posicionado melhor. O Alan tenta tirar a bola na linha, mas sobra pro Danilo Bosa, tá? Aí chega no final do segundo tempo e eles ampliam 2-0 com um gol de cabeça que simplesmente era o centroavante deles contra o Lucas Alter. Não tinha ninguém para auxiliar o Lucas Alter, aí já vejo um erro. E o Lucas Alter nem tenta marcar o cara. Então, depois de uma sequência de erros do Lucas Alter, que faz ele virar um banco e mal entrar nas partidas, recebe mais uma chance e joga ela no lixo de novo. Porque ele não dá o mínimo de combate contra o centroavante do Juventude. O centroavante do Juventude subiu sozinho e era eles dois, grudados um no outro. Um pulou, fez o gol. O outro ficou olhando assim, sem fazer nada, entendeu? Então, mais um erro crasso, um erro grave do Lucas Alter na temporada, que vai mostrando cada vez mais não ter nível para jogar nesse elenco do Botafogo. E é complicado, cara, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ele erra assim. E não, para mim não, cara, para mim não tem que receber mais chances nesse time. Eu não consigo achar uma boa. Eu não gosto de falar individualmente assim de um jogador quando vai mal e tal, mas não dá, cara. Não, o que a gente viu de Lucas Alter hoje não é a primeira vez e não vai ser a última, sabe? Aí a gente acaba o primeiro tempo, volta pro segundo tempo com algumas mudanças. Volta o Igor Jesus e volta também. Quem mais? Volta. Agora deu branco. Volta o Igor Jesus e o Marlon Freitas. Então o Igor Jesus entra no lugar do Matheus Martins. Para mim, esse foi um erro. As mudanças foram boas. Eu queria ver o Igor Jesus e o Marlon Freitas entrando na partida. O Marlon para dar maior sequência no meio de campo, conseguir organizar mais a partida, o que não estava rolando. E o Igor Jesus para ser de fato a referência, tirando o Carlos Alberto. Eu queria que o Carlos Alberto tirasse, porque além de ser tecnicamente abaixo do resto, não fazia um bom primeiro tempo. E o Matheus Martins, que foi tirado, para mim foi um dos que melhor jogou no primeiro tempo, sabe? É difícil salvar alguém nesse primeiro tempo, mas eu achei que o Matheus Martins estava tentando pelo menos propor algumas jogadas de perigo e tal, então achei ele minimamente interessante. Não teria tirado de jeito nenhum. Para mim era para tirar o Carlos Alberto desde o do intervalo e botar o Igor Jesus, que aconteceu. Mas enfim, o segundo tempo começam dormindo de novo e por causa de um posicionamento horrível da defesa, a gente toma o terceiro. Cuiabano subiu, não desceu.
Deixou a ala esquerda totalmente livre, o corredor esquerdo totalmente livre, o Cuiabano não desceu, o Carlos Alberto não acompanhou. Chegou o cara lá do Juventude e fez o terceiro gol, o Marcelinho, né? Então já começou muito mal esse segundo tempo. Mas aí as mudanças foram surtindo efeito, é, os reservas foram melhorando, entrou o Marçal, e aí o Botafogo começou a esboçar uma reação, e isso começa com um gol do Cuiabano, de cabeça, numa boa bola do Savarino. Cuiabano faz o gol dele, iguala o Tiquinho e o Luiz Henrique e o Savarino na artilharia do Brasileirão pelo Botafogo, mas eu acho que, apesar do gol, o Cuiabano fez uma partida fraca para mim. Com a entrada no Marçal eles melhoraram, conseguiu ter um mínimo de um entrosamento, mas eu achei a partida do Cuiabano defensivamente, principalmente, muito fraca. Aí o jogo vai levando, o Marçal que entrou e foi bem, como falei, consegue fazer um golaço. Marçal entrou muito bem, para mim, na minha opinião, tem que ser o titular na quarta. Apesar do Cuiabano agregar muito ofensivamente, eu acho o Marçal hoje um cara mais seguro para ir contra o Palmeiras. E aí o time vai criando momentum, sabe? Tá 3-2 aos 35, faltam, sei lá, 15 minutos, 20 minutos de jogo ainda. E o time vai criando muito e dava pra ter empatado ou até virado o jogo. Isso que me frustra muito. Porque dava pra ter virado, dava pra ter empatado, mas não aconteceu muito pelas chances perdidas pelo próprio Carlos Alberto, que eu falei que eu tiraria no intervalo. Ele perdeu muitas chances, muitas chances. E chances que era só chutar direito, sabe? Ele chutou pra cima uma bola, a outra ele chutou todo torto pra fora. Então, Carlos Alberto, pra mim, não faz uma boa partida, muito pelo contrário. Ele e o Lucas Alter, pra mim, foram os destaques negativos. Dava muito para ter empatado e virado essa partida. Mas, enfim. E uma outra coisa que eu quero falar também, que eu acho muito importante, é que, de fato, foi um fator decisivo para essa melhora no segundo tempo, foi a mudança de posição do Almada. Porque no primeiro tempo, o Almada estava basicamente de ponta esquerda e o Matheus Martins de meia. Para mim, ao contrário, né? Para mim tá claro que é o contrário. Matheus Martins de ponta e o Almada na esquerda. E o Almada no meio. Tanto que no segundo tempo o Matheus Martins sai e o Almada vai jogar de meia. Meia central. Que é de fato a posição dele. E ele joga muito. Para mim foi o melhor jogador do segundo tempo do Botafogo, foi o Almada. Que basicamente não errou passe, foi a cabeça pensante, armou as jogadas. Então o Almada vai muito bem. Até deu um chute potente aí, que quase gerou um gol de rebote. Mas o Almada faz uma boa segunda partida, um bom segundo tempo, principalmente por estar jogando na sua posição. Então que o Arthur Jorge entenda isso, não joga ele mais de ponta esquerda, e ele é meia. Então bota ele na meia. O Botafogo não consegue virar, não consegue empatar, sai com a derrota. E agora a gente tem quarta-feira o jogo mais importante da temporada, um dos jogos mais importantes dos últimos anos do Botafogo, que é oitavas contra o Palmeiras na Liberta. Então tem que gerar essa chave. O Botafogo esboçou uma reação, melhor do que se tivesse acabado 3-0, que estava ridículo. Então conseguiu de fato melhorar um pouco, mas para quarta-feira não pode ter nem 10% dos erros que aconteceram hoje. Qualquer erro quarta-feira vai se tornar gol do Palmeiras. O Palmeiras não é uma equipe que perdoa, sabe? Então vamos lá, girar a chave e chegar quarta-feira focado com um time titular, com o Tiquinho jogando, pelo amor de Deus. Ele faz muita falta, com o Luiz Henrique, com o time titular focado e concentrado em sair com o resultado. Que a gente consiga reverter também a nossa situação. Agora no Brasileirão vai ter jogo contra o Flamengo, então vai ser importante pra cacete a gente vencer essa partida, que é jogo de 6 pontos. Fortaleza também tá chegando forte, então também a gente vai jogar contra eles ainda em casa, então a gente tem que vencer também. E galera, comentem aí o que vocês acharam dessa partida, eu quero saber as suas impressões, quem você acha o melhor e pior da partida, comenta aí, curte o vídeo aí se você foi com a minha cara e me segue também, que os links estão aí na descrição. Valeu, tamo junto, quarta-feira é guerra, tem que melhorar. Valeu.